Olá, eu percebi que todas as aulas eu começo falando bom. Eu mudei, agora eu vou falar olá. Essa é a quinta aula para os alunos do segundo e do terceiro ano. O tema continua sendo geometria, agora o tema é trapézio. Só para critério de curiosidade, na prova da AP, que eu vou pensar em como que a gente vai fazer, tem aí 20 dias para pensar, vamos ver. E aí não cai no tema trapézio nessa prova, mas cai no Enem, cai na ITEC. Então, com os alunos do segundo, eu vou fazer uma questão do Enem 2015, e com os alunos do terceiro, eu vou fazer uma questão da Universidade de Fortaleza. Os dois com tema de trapézio dentro da geometria plana, né? Então, primeiro eu vou fazer a dedução da fórmula na lousa, para a gente dar uma lembrada na fórmula. Os do terceiro ano estudou isso no segundo ano, mas acaba esquecendo e tal, tudo, né? E aí a gente vai refazer. E os do segundo, eu não sei se fez ou não, mas aí agora a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer a parte aqui na lousa aqui rapidinho. Bom, vou fazer agora a dedução da fórmula aqui na lousa. Eu vou montar um pouquinho diferente da outra. Nas outras eu fiz primeiro o cálculo, depois eu fiz a fórmula, né? Nesse eu vou fazer o contrário, vou fazer a fórmula primeiro, depois a gente faz o cálculo. Então aqui eu já fiz os desenhos. Se vocês quiserem fazer no caderno também, colocando as mesmas medidas, pode fazer. E aí eu coloquei esse primeiro trapézio, que é chamado de trapézio retângulo. É bem óbvio, né? Porque se a gente pegar aqui e completar o triângulo que foi retirado, forma um retângulo. E esse daqui é chamado de trapézio isósceles, só lembrando, né? É aquele que tem os dois lados iguais. Geralmente é mais comum vir, não desses vestibulares de Enem e tal, essa notação, esse risco aqui indica que esses lados são iguais. Né? E como esse outro lado aqui é diferente, eu posso colocar 2 e aqui eu posso colocar 3 riscos assim. Né? Então é só uma notação de geometria que cai, não sei, de repente você vai fazer uma FUVEST, está pensando em mais além assim, tem essas notações em alguns exercícios de geometria. Tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui já o terceiro ano, vai cair algumas notações um pouco diferente aqui, que eu estava dando uma olhadinha na prova nesse final de semana. Então, assim, eu coloquei aqui os vértices, são os pontos A, B, C e D. E para ser um trapézio, o que precisa ter? Eu preciso ter, vou pôr aqui a notação de segmento, A e B, né? Seria essa medida aqui que é 2 centímetros. Ele tem que ter os lados paralelos. Isso aqui é uma definição de paralelo. Essas duas linhas aqui significa o quê? Que significa que são duas linhas paralelas, ou seja, se eu prolongar esse lado aqui que é 2 centímetros infinitamente, esse lado aqui que é 3 centímetros infinitamente, eles nunca vão se encontrar. Isso que é a definição de retas paralelas, tá? As outras, só por curiosidade, né? Aqui na parte de cima, se eu prolongar, ela vai encontrar em algum momento, é chamado de retas concorrentes, tá? Então, essa notação aqui vai cair, então é bom ficar esperto aí na prova do terceiro. Tá vendo do segundo não tem nada nesse sentido, mas é bom que vocês aprendem já a simbologia também matemática. Porque matemática não é só fazer cálculo, é também reconhecer símbolos, tá? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deduzir a fórmula para a área do trapézio. Aí eu vou fazer um cálculo dos dois aqui. E aí a gente já faz um exercício aí, tá? Bom, o trapézio é um pouquinho diferente das outras que a gente estudou, comparando com o retângulo. Vou pegar aqui com o retângulo. O retângulo a gente tinha base e tinha altura, não é isso? Aqui vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter a base, só que são duas bases, não mais uma que nem o do retângulo. Então eu tenho uma base maior, que é chamada essa parte de baixo aqui, que tem a maior medida, por isso que a gente fala maior, e a base menor.
Como que a gente abrevia essa simbologia matemática? A gente coloca o B maiúsculo, tá? E nesse daqui de cima a gente coloca um B minúsculo, tá? O que significa isso matematicamente? Essa é a base maior, tem a maior medida, essa é a base menor, que tem a menor medida, que são os lados paralelos, tá? E a altura continua sendo a mesma, é o H aqui, tá? O que nós vamos fazer? Vamos deduzir a fórmula primeiro, para poder fazer o cálculo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dividir em dois pedaços esse desenho, e a gente vai perceber que um pedaço vai ficar um triângulo, eu vou colocar como área 1, tá? Vai ficar um triângulozinho menor, base 3, altura 2, e o outro vai ficar um outro triângulo um pouquinho diferente. Aqui, ó, tá vendo? Esse outro triângulo está de cabeça para baixo, aqui vai ser a altura dele. A altura vai ser a mesma, né? É 2 centímetros. Só para lembrar, a altura do triângulo é a distância da base até o seu vértice aqui. Então aqui também vai ser 2. Vou colocar aqui 2 centímetros. E aqui eu vou chamar de área 2, tá? Aí o que acontece? Para a gente fazer a fórmula do cálculo da área do trapézio, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a soma das duas medidas, que eu chamei aqui de área 1 e área 2, tá? Então, eu vou fazer a formulazinha aqui, ó, vai ser área 1 mais área 2, certo? Então, somando a área desses dois triângulos, eu tenho a área do trapézio, tá? Então, continuando aqui, ó, vou colocar a área, que é a área do trapézio, vou pegar aqui, usando as letras, só depois a gente faz os números, vou fazer um cálculo lá com os números, mas vou usar as letras. Esse primeiro triângulo, que é o triângulo ACD, ele tem o que? Ele tem a base maior e a base menor. Como que se calcula a área do triângulo? Aí precisa lembrar lá da aula anterior, se não me engano é a terceira aula, alguma coisa assim, que a gente fez o cálculo de área, tá? Ou segunda, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá. Aí, como é que é o cálculo da área de um triângulo? É a base vezes a altura, só que no final a gente divide por 2, certo? Mais a segunda área, certo? Qual vai ser a segunda área? A segunda área vai ser esse triângulozinho menor que eu fiz aqui, tá vendo? Esse triângulo aqui, que é o ABD, tá? Vou usar só as letras, depois a gente faz o cálculo lá. Então, eu tenho o B menor, que é a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho o Bzinho menor, a altura é a mesma dos dois, tá? Só que um tá de cabeça para baixo e tal. Então, o B menor vezes H também dividido por 2. Feito isso aqui, a gente faz a soma das duas e a gente consegue achar a área. Então, o que nós vamos fazer? Só para simplificar aqui a fórmula, nós vamos olhar o que aparece nos dois. Tem algumas informações que aparecem nos dois. O que aparece nos dois? Aparece o H e aparece essa divisão do 2, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, em uma forma de fração. Então, aparece o H, vou colocar aqui no final. E aparece o 2, tá? Então esse é o que aparece nos dois. Aí o que acontece aqui? Eu tenho que fazer o B mais o B maior mais o B menor. Base maior, base menor. Então eu vou colocar esse valor aqui entre parênteses, que é o que não aparece nos dois, que não está comum nos dois, tá? Então aí eu vou colocar aqui, ó, B maiúsculo mais B minúsculo, vezes, né? Porque os dois eu tenho que multiplicar. Certo? Então, aqui é só uma forma reduzida do que é a área do trapézio, mas a fórmula, independente para qualquer trapézio, vai ser desse jeito. Só lembrando que na matemática a gente tenta criar um padrão. Então, independente do trapézio, eu vou fazer dessa maneira o cálculo da área. Tá? Vou fazer o seguinte, fazer 2 exemplos usando os números, aí vocês vão ver que não é muito difícil aí e tal. É bem tranquilo de fazer. O primeiro, eu vou usar aqui a base maior, a base menor. Então, usando a fórmula aqui, ó. Então, eu vou abrir parênteses. Vou colocar só os números, tá? Só para não dificultar muito aí, depois a gente se preocupa com as medidas. Então, aqui, ó, 3 mais 2. Então, eu vou colocar aqui, 3 mais 2, vezes a altura. No caso aqui, a altura 2, ó. Base maior, base menor e altura.
certo? Então, para fazer o cálculo da área, eu preciso desses dois valores. Geralmente, né, já dá para simplificar aqui, quando eu estiver multiplicando aqui, já na maioria dos casos dá para simplificar. Então, eu já vou cortar esse 2 com 2 aqui, né? Como eu gosto de falar, passar a vara, né? Então, ali eu vou cancelar o 2 com 2, geralmente dá para dividir. Se for um número par, dá para a gente dividir. Então, cancelei 2 com 2, fica 1 aqui, né? Então, vou ter que multiplicar esse número aqui por 1. Então, 3 mais 2 dá 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, a área daquele trapézio é 5, tá? Vou fazer o do isósceles, né? Só lembrando que tem dois lados iguais. Mesma coisa, né? Como é um padrão matemático, então eu sempre uso a mesma fórmula, tá? Independente do trapézio. A mesma coisa do retângulo, independente do retângulo faz base vezes altura, triângulo e assim vai. Então, base maior vezes a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Mesma coisa aqui, dá para cancelar, né? Então eu vou cancelar esse 2 com 2. Ah, é sempre 2? É óbvio que não, tá? Só foi alguns exemplos com os números um pouquinho mais simples para a gente poder fazer, né? Então aí, base maior, base menor, vezes a altura. Então aqui, vou ter que fazer 3 mais 1, que é 4. 4 vezes 1 costuma dar 4, certo? Então aí, dois exemplos para a gente poder fazer. Aí eu vou projetar os exercícios para a gente poder dar uma estudadinha mais a fundo, fazer alguns exercícios vestibulares, que é um pouco mais complexo, porque aqui a gente só foi para deduzir a fórmula. Então a fórmula está aqui, né? Aí a gente vai sempre aplicar a mesma fórmula, tá?